O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus nos ensina algo forte. Quem coloca os mandamentos de Deus em prática se torna íntimo, parente de Jesus, irmão, mãe, pai. Olha a que nível Deus nos coloca. Nós que somos miseráveis, difíceis, pecadores, que queríamos ser Deus lá no pecado original e queremos ser Deus, aqueles que são humildes e se entregam à vontade de Deus e obedecem os mandamentos, aqueles se tornam mais íntimos de Jesus, a nível da sua mãe. Tem gente evangélico que fala que esse texto aqui mostra que Jesus não dava muita importância para Maria. Isso é uma mentira. Quem é que pôs mais a palavra de Deus em prática a tal ponto que ela se tornou carne? Maria. Por isso que ela é a rainha do céu e da terra. Então, na verdade, aqui não é que Jesus estava desprezando Maria. Jesus estava nos colocando a nível de Maria. Se nós formos obedientes, se nós buscarmos a Deus, nós obedecemos os mandamentos de Deus e da igreja, é algo extraordinário. Imagina, nós seremos deuses com Deus, se nós obedecermos, se nós formos humildes aqui. Eu disse e repito, aqui nessa vida, é igual aqueles joguinhos, não tinha não sei qual que eram os programas do Silvio Santos, não tinha aquelas provas, pula sei lá o quê, vai na... Essa vida é uma prova, para saber quem vai para outra. Os humildes, os que obedecem os mandamentos, os que são caridosos, os que amam a Deus acima de todas as coisas, passam para a vida eterna. Os que saem mais ou menos fora da prova, vai para o purgatório. E aqueles que não querem saber de Deus, ou não obedecem os mandamentos, eu nasci assim. Outro dia eu falei que era síndrome de Tieta, mas é síndrome de Gabriela, Essa síndrome de Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim, não é assim? Como é que é a música lá? Eu nasci assim, vou morrer assim. A vontade de falar, morre logo, trem, tranqueira. Se você não quer mudar de vida, o que você está fazendo vivo ainda? Só para encher o saco dos outros? Na hora que estiver lá de fralda, ficar brigando, xingando. Lá na Itália, tem a casa de idosos para padre. Mas dizem que é um xingamento dos padres. É tudo difícil, Briga, difícil de cuidar. Nós temos que ser bom a cada dia. Melhores. Eu quero que Deus me deixe melhor a cada dia. Se alguém tiver que cuidar de mim depois de fralda, levanta a bundinha, levanta, caladinho, tudo na paz, humilde. Nós temos que ser humildes a cada dia mais. É difícil? Muito difícil. Ainda mais quem é colérico, você tem que ficar, Mas eu quero que Deus me faça melhor. Eu não posso ser o mesmo
daqui 5 anos. Eu tenho que melhorar. Se eu não melhorar, é porque eu piorei. Porque na vida espiritual não tem banho-maria. Ou a graça age, ou as paixões agem. Porque as paixões são contínuas. Ou você orienta as paixões para o certo, para o bem, ou as paixões vão te orientar para o mal. Ou seja, ninguém fica do mesmo jeito. Ou você melhora, ou você piora. Por isso que quando tem jovem assim que é enjoado, o povo não fala, quando ficar velho ninguém vai te aguentar. E é verdade. Quando você fica velho sem querer mudar, você piora 1000 vezes. Vira uma tranqueira de marca maior. Insuportável. Então é melhor nós lutarmos para sermos melhores a cada dia. E mais uma vez, nós temos Provérbios, que é um livro de orientação prática. O livro de Provérbios vale a pena ser lido devagarzinho, para você entender um pouco o que fala. Mas geralmente é muito prático, né? O coração do rei nas mãos do Senhor é como a água corrente. A autoridade deve entender que está submissa a Deus. Não existe autoridade fora de Deus. Os tiraninhos aí, que se acham, pagarão caro por isso. Mas muito caro. A autoridade do padre vem de Deus. A autoridade civil vem de Deus. Por isso que deve ser respeitada. A primeira coisa que quem tem autoridade tem que fazer é ajoelhar-se. Ouvir. Não, mas o Estado é laico. E desde quando o Estado laico é Estado ateu? Estado laico quer dizer que você tem liberdade para buscar religião. E que o governo civil deve estimular e não cortar. É que tem um grupinho de minoria de ateus que vive fazendo processo em todo mundo, que fica empurrando os órgãos públicos a deixar todas as instituições ateias. E isso é um crime. Crime. Porque o mais importante para nós é a alma. É a alma, né? Igual quem na pandemia proibiu celebrar a missa. A missa, a religião é mais que essencial. Só que esses canalhas liberaram clínica de aborto na Europa como essencial. Os filhos de Satanás colocaram o aborto como, ou seja, matar uma criança no ventre era essencial na pandemia em Portugal, por exemplo. Na Suíça. Esses países onde o demônio tem colocado os pés, né? O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor que sonda os corações. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Atenção! Sacrifícios no Antigo Testamento não são os sacrifícios de hoje. Sacrifícios no Antigo Testamento eram os animaizinhos sacrificados antigamente. Depois quando tiver a leitura falar da Eucaristia, eu vou explicar mais ou menos isso aí. Antigamente, o padre era praticamente um açougueiro. O pessoal trazia os animais, ou então, na verdade, nem trazia, porque às vezes caminhava longe, e comprava os animais lá perto, por isso que tinha os cambistas lá, os que vendiam os animais. A pessoa oferecia o animalzinho lá de acordo com o pecado, né? O bezerrinho, era para ser o melhor bezerro. Com o tempo, já leva o mais estrupiado, não é assim? Para a igreja. Não vai falar que, de vez em quando, você nunca fez isso, você abriu a carteira no ofertório e caçou a minha menor nota que tem. Eu já fiz isso demais. Né? A primeira vez que eu dei R$10 foi uma dor terrível no meu coração. Né? Porque a nossa ideia é que para Deus é o resto. É o que, né? Ele dá a vida. Nós damos o resto. Então, tinha o templo, o átrio de fora. O primeiro ambiente chama Santo e o último ambiente, Santo dos Santos. Então, o sacerdote saía, matava o animal lá no átrio, pegava o sangue, e o ano inteiro, praticamente todos os dias, ia no primeiro altar, oferecia o incenso, e uma vez por ano, mais ou menos na época de setembro, no dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação de todos os pecados, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que antigamente ficava a Arca da Aliança.
Mas depois da invasão babilônica, roubaram a Arca da Aliança. Então, o templo, na época dos romanos, não tinha nada lá no Santo dos Santos, né? Tinha uma cortina que só o sumo sacerdote podia entrar. Então, toda vez tinha que ir lá matar o animal. Era um açougueiro. E oferecia, né? O problema é que a gente não presta. Se você começa a matar animalzinho, o povo começou a levar os animaizinhos, mas não mudava o animalzinho principal, o coração, né? Então Deus falou: estou cansado dos seus sacrifícios, mas o sacrifício de animais. Eu quero um coração contrito. Entenderam agora? Então, quando fala aqui que a justiça é mais importante do que o sacrifício, é o sacrifício dos animais. Porque você levava o animalzinho lá, mas depois continuava pulando a cerca, roubando, passando os outros para trás. Não é assim? Relação sexual aí, adoidado, prostituição. Depois leva um bezerrinho lá, aí não dá, né? Então, quando vocês ouvirem no Antigo Testamento que Deus está cansado dos sacrifícios, não quer são sacrifícios de animais. O sacrifício de hoje é diferente. Hoje, Jesus deu a vida uma vez, não tem mais animal. Foi o próprio Deus que deu a vida. Então, o sacrifício hoje, sou eu unir o meu sacrifício ao sacrifício do altar. Aí sim. Mas por que também hoje o povo quase não converte? Por que vocês acham? Antigamente não convertia, porque levava um animalzinho. Mas agora não tem como mais ninguém traz animalzinho mais. Né? E por que ainda é difícil de converter? Ignorância. Quase ninguém dos católicos sabe o que é missa. Fica lá, igual quando eu era menino, né, com o folhetinho na mão. Pai, está onde no folheto? Falta muito, né? Passavam 5 minutinhos. Pai, onde que está aqui? Tanto que falta. A maioria é assim, não sabe o que está acontecendo aqui. Não sabe que o eterno toca o tempo, que Jesus morre e ressuscita o mesmo de 2000 anos atrás. Tem gente que aqui em Paraúna vai ter gente que vai ver isso. Que eu peço para Deus, todo mundo lá que eu pedi, sim, muitas missas que eu pedi, as pessoas tinham visão mística do que acontece no altar. Algo extraordinário. Jesus morre e ressuscita. Você traz os seus pecados, Ele lava no sangue do Cordeiro. Os anjos participam, a Nossa Senhora, todo mundo, todos os santos. Tem muita gente que viu visão de anjos. Ouviu minha mão sangrando, porque na hora do sacrifício eu me torno próprio Cristo. Quem que sabe disso? Vem na missa, porque a minha avó levava, meu pai. Então o demônio hoje trabalha a ignorância do povo. Por isso que ninguém vem. Antigamente os judeus não têm ignorância, porque eles ensinam os meninos desde pequeno. O dia inteiro Deus nos tirou. Hoje que pai e mãe que ensinam o que é missa? Nem o pai e a mãe às vezes não sabem o que é missa. Quem que explica? Né? Quem que mostra para o filho que nós devemos entregar nossa vida no sacrifício do Cordeiro em cima do altar? E você vai receber uma graça extraordinária, que vai te fazer feliz, que vai te dar sentido à vida. Quem? Quem faz isso? Então hoje, não se converte tanto pela ignorância, por não saber o que está acontecendo no altar. Porque se você soubesse, e o tanto de graça que isso aqui derrama, ninguém faltaria missa, caçaria missa no mundo inteiro, como era antigamente. Lá em Porá, uma vez eu ouvi uma família que mora na roça, e dizia: padre, antigamente a gente ia a pé para a missa, saía cedinho com os meninos, punha no trieiro. Hoje eu tenho carro, tem dia que eu falto. É um absurdo, né? Por que hoje é mais fácil e não vai à missa? E não só a missa, a adoração, tudo, né? Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão um pecado. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Aqui fala da paciência com Deus. Tenhamos paciência. Deus sabe o que faz. Se você está pedindo uma coisa boa, está rezando, e não está vendo mudanças,
é porque Deus está mudando em outro aspecto o coração das pessoas. Calma. Calma. Não precipite. Tem gente que fica chorando, nervoso, né? Ah, porque Deus não ouve a mim, ouve os outros. Deus sempre ouve, mas Ele não age do jeito que você quer, né? Ele sempre age, mas da forma dele. Ele está mudando os corações lá dentro primeiro, quando você reza, quando você oferece a missa por alguém, quando você comunga por alguém. Até essa pessoa um dia, de uma hora para outra, muda. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. É a tal da ganância de ser desonesto, né? Não vale a pena, gente, não vale a pena. Tudo passa muito rápido, depois nós vamos responder diante de Deus. Tudo passa rápido. Vamos pensar um pouco no céu, as coisas do alto, porque aí você vive o mundo com sobriedade, sem ansiedade, né? A alma do malvado deseja o mal e olha sem piedade para o seu próximo. O amor ao próximo é consequência da oração. Se você não é capaz de amar o próximo, né, é porque você não está rezando. Deus sempre coloca, né, alguém para ver se você está amando, para ver se o amor de Deus. Eu tenho a graça de muitas vezes, quando eu atendo alguém e ouço, eu sinto o próprio amor de Deus no meu coração. Arde, né? Arde no coração. E também a ira de Deus quando a pessoa é falsa. Não falsa comigo, falsa com Deus, né? Comigo não tem problema de ser falso, não. Estou nem aí. O problema é com Deus. É viver vida dupla. É não querer conversão. É estar usando a religiosidade para se satisfazer, saciar sua carência, para se promover, né? Tem gente, por incrível que pareça, tem gente que ama fazer leitura na missa para aparecer, acredita? Tem gente, não estou falando aqui não, tá? Mas eu já vi também uma família sair porque a catequese pôs umas crianças para entrar no corredor. Isso não foi na minha paróquia não, foi na paróquia onde eu era paroquiano. E não pôs o filho do fulano para entrar. Nunca mais pisou na missa, na igreja. Não, nós temos de tudo. Então nós temos que urgentemente converter, né? E assim, o justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. A caridade, para coroar esse momento. Nós temos que ter um coração caridoso. Ajude. Ajude. Se alguém pedir alguma coisa, ajude. Alguém vai... Aqui não é comum, mas tem lugar que tem aquele pessoal que vende pano de prato na rua, não tem? Uma vez, isso eu ouvi com meus olhos e ouvi com meus ouvidos. Um que eu conheço, que ganha mais ou menos 300 mil reais por mês. É muito? Essa pessoa veio se gabar, porque fez quem vendia o pano de prato de 10 reais por 7. Olha, nesta vida tem que se negociar tudo. Se fosse qualquer um, vai lá e paga os 10 reais. Eu, aqui, paguei 7. Pensa no julgamento da pessoa dessa. Casona, a pessoa no sol. Por que você não paga 50 reais por pano de prato, já que você ganha tanto? Não é verdade? Por quê? Porque arrancar 3 reais de cada pano de prato, que é a senhorinha que está ali no sol a sol. Você acha que isso é incomum? Nem um pouco. Nós não prestamos. Ninguém. Eu só confio em quem reza.